E aí, galera, beleza? Prontos para descobrir como equilibrar trabalho e bem-estar sem perder de vista a saúde mental? Fica com a gente, porque vamos mergulhar em dicas práticas hoje de como equilibrar a sua carreira e a sua vida. Confira agora. Fala, galera, sejam bem-vindos a PQP, Performa que Pode. Eu sou o Leonardo Tristão e estou junto com meu sócio e grande amigo Samir Caran para um bate-papo super especial. Fala aí, Samir. Hoje estamos recebendo aqui uma ilustríssima convidada, Ana Tomazelli, fundadora e presidente do IPFEM, né, uma ONG que realiza pesquisas de educação baseadas sobre dados sobre saúde mental. Olha que tema, mas eu vou apresentar ela como uma menininha do RH que bombou na internet, né, Ana? Muito bem-vinda aqui ao PQP, o papo aqui é descontraído mesmo. Muito obrigado, primeiramente, pelo privilégio da gente receber você aqui por esse bate-papo. Imagina, obrigada a você. Eu não sei como é que vocês estão autorizando mais de um carioca na mesma bancada. Eu acho que isso aqui vai ser muito perigoso. Eu vou tentar equilibrar aqui. Não vai conseguir. Não vai já conseguir. Falhei miseravelmente. Não vai conseguir. Eu que agradeço muito o convite, muito feliz de estar aqui, falar, né, com o público de vocês. Eu tava perguntando aí quem é o público de vocês. E vamos ver o que a gente vai produzir com o que tá vivo. Não tem roteiro, viu, gente? Pra quem não me conhece, não tem roteiro, não tem PowerPoint, não tem nada. Isso aí. A gente faz uma coisa revolucionária chamada conversar. É isso. O pessoal fala assim, mas não tem PowerPoint? Não. Eu uso uma ferramenta de Harvard chamada Conversar. Conversa. É isso. E não tem vezes 2 no meu áudio. Boa. Então... Você já fala assim, né? Ana, é isso. E é uma abertura bem legal. A gente tem conversado pouco, né? A gente tem conversado muito pouco. A gente tem vivido pouco no síncrono, né? Uhum. A gente tem vivido pouco no 3D. A gente tem vivido com pouca intermediação, com pouca mediação de tela. Isso é muito bom por um lado, porque possibilita bastante coisa, mas isso faz a gente perder muita coisa. Pouca mediação de tela? Não entendi. Isso aqui não tá mediado por uma tela. Ah, tá. Pouco. Quem vai ver a gente a gente tem feito isso pouco. Isso aqui, que tá sendo gravado ótimo. Quem tá vendo a gente tá mediado por uma tela. Tudo bem também, porque eu também não quero ser amiga de todo mundo, né? Então, aí é só assim, nossa, como faz pra ser sua amiga? Trabalha comigo, estuda comigo, me chama no podcast. É bom que a tela protege a gente de umas cadeiradas, né? De algumas coisas que podem acontecer num bate-papo ao vivo. Eu preciso agora checar se a cadeira tá pregada no chão. As cadeiras aqui não estão pregadas. Não, então são de rodinha, a gente precisa tomar um pouco de cuidado. Mas também a gente não vai ser... perverso de provocar uma cadeirada. Sem dúvida. Então, sem dúvida. Toda a história, né, tem muitas O Léo lentes. disse que vai tentar. Não, ele não vai conseguir. Não vai. Né? Porque o réu primário a gente dá uma protegida nele, né? Então, a gente tem feito pouco isso. Então, a gente é carioca, a gente se entende, É isso. Então, as pessoas, elas estão vendo a gente mediadas por uma tela, mas a gente aqui não tá mediado por uma tela. Então, isso aqui, do ponto de vista de círculo social, isso tem sido cada vez menos, não só menos possível, mas menos decidido, menos intencionado. Posso começar com uma pergunta totalmente fora do roteiro aqui? Deve. Assim, depois eu me apresento, gente. Põe no Google aí que aparece um monte de coisa minha. Você vai que voltar a se apresentar no meio. Eu queria ex-BBB, mas... Subcelebridade. Subcelebridade. Eu queria me candidatar pro BBB, mas meus amigos estão falando que eu tomar pra Fazenda. Fazenda primeiro. Vai pra Fazenda primeiro. Então a gente tá batalhando aí, se você puder indicar o meu perfil pra alguém. Hashtag Ana na Fazenda. Isso, Ana na Fazenda. Ana Tomazelli na Fazenda. Imagina que loucura. Desculpa. Seria legal. Vai ser um surto essa conversa. Adorei. Vai. Não, você falou um negócio que eu curti muito, que é essa questão do síncrono com assíncrono, né? Outro dia a gente tava com uma pessoa da nossa equipe e aí tava com um problema e a gente falou assim, cara, liga, fala com o cliente. A gente falou assim, fala com o cliente. Essa foi a sugestão. Não, esse foi o xingamento. Não, calma. Porque é quase um insulto isso, Não, né? mas calma que o insulto vai depois. Aí a pessoa, beleza, passou um tempo e aí, você falou? Não, falei. Eu mandei uma mensagem. Não, ela respondeu assim, falei. Aí eu falei, tá, e o que ele respondeu? Não, mandei a mensagem e não respondeu ainda. Aí eu falei, quantos anos? Deixa eu perguntar quantos anos vocês têm. Eu tenho 48. 48, 40, 43. Eu sou uma jovem senhora de 43 anos. Essa pessoa tinha quantos anos? 20 e... 20 e pouco. 23. Okay. É porque meu comentário vai ser em cima disso. Não, mas aí a gente, fala, é falar.
É pegar o telefone. É falar ao mesmo tempo. É ligar, é entender. É falar ao mesmo porque tempo. era uma questão sensível, entendeu? Então, a gente Entendi. falou, cara, fala com o cliente. Eu não sei te responder, liga pra pessoa. Eu não falei liga, né? Se tivesse falado liga, eu falei assim, ó, fala. E a gente fala, a gente já entende, não é verdade? Que não é é uma escrever. comunicação síncrona. Se alguém começar, não é escrever. Assim, Pra se começar, não você é vira e escrever. fala assim pra mim, Léo, fala com a Ana. Fala Eu vou pegar com o a telefone Ju. e vou te ligar. Isso. É, mas a gente é velho, né? E É, aí? mas eu vou te ligar. Você acha que esse contexto, essas formas de comunicação tem agravado ou tem impactado as questões também de saúde mental? Enfim, Por que isso acontece? Na sua visão, não sei se... Pois é, você começou as duas perguntas do pior jeito que não tem como responder. Isso. A primeira você perguntou, o que eu acho? Eu nunca acho nada. Boa. Eu divido coisas que eu vejo, que eu sinto, que eu analiso, que eu estudo principalmente. Eu não acho nada, né? Qual a sua análise, então? O sobre máximo que eu vou dizer é assim, olha, minha leitura, Isso. né? Então, achar às vezes é muito da tripa, né? Eu vou costurar isso para vocês entenderem depois. A segunda pergunta é, por que isso acontece? Não necessariamente tem um porquê. E aí eu vou também dividir um pouco a minha pergunta. Mas quero dizer o seguinte, por que eu perguntei a idade? Para começo de conversa. Vamos lá. Porque um mês e pouco atrás, eu ensinei um jovem a usar um telefone. Porque numa reunião de Zoom, tinha um orçamento que estava atrasado, fazia umas 2 semanas, e às vezes eu sou muito benevolente, né? Assim, eu seguro o alien que tem dentro de mim, vocês falaram que o público é mais da nossa idade, então eu vou dar umas referências mais da nossa idade, que se eu falar alien, o jovem não sabe o que é. Eu falo, gente, põe no... Enfim, né? E aí eu perguntei, mas... não, porque a gente tem uma dúvida, tá? Mas vocês têm essa dúvida... Não, mas o fulano não respondeu. Aí eu falei, mas vocês falaram com ele? Não, a gente falou. Aí eu falei, mas falou e ele não respondeu? Porque pra mim não fazia o menor sentido. Foi exatamente o que eu vivi. Não, a gente mandou uma mensagem, sei que... Aí eu respirei fundo, só que eu fui menos didática, assim, talvez menos acolhedora do que vocês. Chegou a pegar uma cadeira, largou. Cheguei, larguei, era Zoom, né? Tava protegido. Aí respirei fundo, peguei o telefone, falei, ó... Vou te ensinar. Falei, eu quero que vocês prestem muita atenção no que eu vou fazer agora, porque eu vou fazer agora é muito complexo. Tem muitos passos esse processo aqui, ISO 9001. ISO 9001. Eu tava ligando pra um cara da nossa idade, que me atendeu na hora. Mauri, tudo bem? Oi, Ana, é tua cliente preferida. E beleza, pode falar agora? Beleza. Mauri, é o seguinte, os meninos estão com uma dúvida aqui no negócio. Ah, tá. Mas isso dá tantos códigos? Tá. Ah, também depois a gente se entende, né, Mauri? Ah, então tá bom, vou botar aqui na planilha. Aí eu desliguei o telefone e falei, quantos segundos deu? Isso. Essa planilha tá atrasada há 2 semanas. Isso. Em 23 segundos eu resolvi. Isso. E vocês não querem ligar? E eles ficaram com uma cara de choque. Não, exato. E aí a gente entrou um pouco nessa conversa que eu comecei a minha resposta desse jeito pra dizer o seguinte. O que eu acho? Eu acho que tem uma coisa que é a tecnologia, do jeito que a gente inventou ela, porque a gente inventou a tecnologia, né? Outro dia eu ouvi alguém falar assim, o Bitcoin é essa moeda inventada. Eu falei, tem pé de dólar aonde? Tem pé de euro? Tem, sei lá, tem estação, agora é euro, Brotou agora é... Bitcoin na natureza, Não é? 2 nuvens chocaram. Como assim uma moeda inventada? Tudo é inventado, Tudo tirando o sol que inventado. sobe, o sol que desce. As estações que se sucedem, os ciclos, as gerações, todo o resto foi a gente que inventou. Boa. Então, a primeira coisa é, esse jeito de viver que a gente inventou, mediado pela tecnologia, mediado por uma tela, ele rompe, ele quebra 2 coisas que nós fomos criados como uma condição imutável. O que é isso? A noção de tempo e de espaço. E, obviamente, de amplitude de convivência. Então, como é que era na nossa época? A gente tinha o nosso espaço físico, nossa escola, o clube, para quem tinha um pouco mais de dinheiro e tal, beleza. Se dava um problema ali, a gente resolvia, durava 3 dias, uma semana, tal, resolvia, beleza, acabou. Aquilo morria no tempo e ficava circunscrito a um determinado espaço. Há um E a conhecimento de algumas pessoas. E a gente convivia com um número limitado de pessoas. Perfeito. Exatamente. 3 coisas importantes. O que acontece hoje em dia? A noção de espaço ela é completamente deformada, porque eu não sei se vocês têm religião ou qual é a religião de vocês, mas eu fui kardecista por muito tempo. Tempo mesmo, assim, de estudar, que eu sou psicótica. Aí, eu tenho uma teoria sobre as redes sociais. Para mim, as redes sociais, elas são agente desdobrado. Tem um conceito de desdobramento astral no kardecismo, né? Elas são agente desdobrado, porque a gente tá aqui, nosso Instagram tá ali, né? Eu posso sair daqui e tá acontecendo um
puta problema. Eu não perguntei se podia falar palavrão. Pode. Mas tem um carioca, É o nome né? do negócio. Pois é, mas não sei. Mas tendo um carioca, eu imaginei que podia. Eu posso sair Pode falar. e eu posso Eu estar vou numa... filmar 30 minutos de uma reunião minha e te mando. Excelente. Não, porque pro carioca o palavrão ele tem uma função, vírgula. né? A gente sabe, fica tranquilo. Então é assim, eu posso sair daqui e eu posso ter acabado na internet. Pode ter acontecido alguma coisa, porque a vida lá tá acontecendo. É uma extensão da nossa vida. A vida lá tá acontecendo. Eu tô lá. Sim. Meus vídeos estão lá, meus pensamentos estão lá, meus haters estão lá. Beijo, haters. Com o IA vai Agora estar, tem um inclusive, arroba no agentes de TikTok. IA respondendo Exato. por você, né? Agora eu tenho arroba no TikTok pra ser xingada com arroba. Que meu filho mais novo me avisou que eu tava sendo xingada sem arroba. Aí eu fiz um arroba pra ser xingada, né? Então, tá acontecendo lá, você concorda? Tá lá. Tá lá. Tá. E a gente tá aqui. Sim, Isso é muito maluco. muito. Isso pra começar é muito maluco. Você existir em mais de um lugar ao mesmo Ao tempo mesmo tempo. é muito maluco. Isso já é muito diferente Nosso da cérebro nossa não tá visão. preparado para acompanhar isso. Isso é muito diferente de como a gente foi criado. Sim. Outra coisa, tecnologia. Eu quero, eu tenho. Eu quero ver um filme, eu tenho filme. Na Eu hora. quero ouvir a música, eu quero... A gente tinha que esperar a tela quente, né? Segunda noite. Exatamente. Se pai e mãe deixassem a gente ficar E acordado pra até aquela gravar a hora. música, que tinha que ficar no rádio Não, esperando. não dava pra gravar. Aí em algum momento deu pra gravar, né? Pra começo de conversa. Não dava pra gravar, viu, gente? Tinha que ficar ouvindo Não, rádio mas o dia fita inteiro. Então, olha cassete, só. né? Não, Na mas fita então, não olha tinha só. gravador de fita cassete antes, né? A gente cresceu sem domínio sobre o tempo Sim. e sem ter as nossas vontades atendidas prontamente. Eu conto pros jovens que a gente esperava ônibus, tipo aquele meme do Wagner Moura fazendo o personagem do Narcos, o Pablo Escobar, É. parado olhando pro nada, assim. Ó. Uhum. Não sabia que hora o ônibus vinha. Era isso. E tava tudo bem. Então a gente aprendeu a esperar. Tinha comercial, né? O programa era naquela hora, com comercial. Não acessavam a gente toda hora. Telefone era patrimônio, tava na escritura, Sim. né? Lembra? Então, Era investimento. Tinha gente que tinha isso, linhas... e telefone com cadeado. De disco. Lembra cadeado do disco? Sim. Entendeu? Casa É pager e tal. Tem mais um monte Olha de gente a velha aqui, viu, gente, rindo. Essa do cadeadinho Certo? é boa. Então é assim, a gente cresce com uma noção de tempo e de pouco controle sobre ele, muito diferente de hoje. Também numa lógica espacial e temporal de divisão das frentes da nossa vida. Porque a gente saía do trabalho e da escola, ia pra casa, não tem trabalho, não tem escola. Uhum. Certo? Certo. Não tem. Então, as coisas, elas eram preservadas na natureza daquilo que elas nasceram para ser. Então, a gente se acostumou a ter atenção plena, por exemplo. Sim. Porque não tinha nada de outro lugar, de outro tempo, puxando a gente. O terceiro ponto é, a gente convivia com menos gente. Hoje a gente pode conviver com 8 bilhões de pessoas. Em quantos idiomas? Uhum. Isso nunca foi possível. Então, o volume de estímulo e de informação é muito grande. E aí vem, de fato, o que eu queria dizer, que é existir em tempos diferentes, não só por força de fuso horário, é algo que está trazendo muita dificuldade. Eu não gosto da palavra desafio, não, que eu acho que a palavra desafio, ela doura uma pílula aí. A gente tá na merda sem mesmo. dúvida. É merda, dificuldade, Tamo na merda. problema mesmo. Tamo na merda pelo seguinte. Por causar uma dissociação, Ana, nossa, da gente com a realidade? Também porque o que é realidade agora? Com metaverso, então. É Pra o que colocar tá mais no um digital ingrediente. ou é o que tá aqui? Isso, com metaverso pode ser os dois. Se a gente trabalha no o mesmo, Zene. se a gente trabalha no mesmo lugar, mas com essa lógica toda, porque, um parênteses importante. Quando a gente trabalhava, a gente estava no mesmo lugar, ao mesmo tempo, nos mesmos dias, Uhum. certo? Uhum. Então, eu sabia que se eu precisasse de vocês para uma reunião, tava ali. Tava ali. Hoje em dia, muitas equipes se organizam de que forma? Eu não trabalho segundas de manhã. Você não trabalha quintas à tarde. Você quarta não trabalha. Aí, vocês lembram aquela revistinha Coquetel? Sim. Tinha aquele problema da lógica do Rio. Você tem que atravessar um gato, uma galinha, um cachorro, um alface e uma barata. Hoje marcar uma reunião é isso, A né? mulher não pode ir com o homem, só o alface dirige o barco, aí tem que voltar, não pode ir 3 da mesma vez. Adoro as referências. Marcar uma reunião hoje é isso, gente. É um desespero conciliar a agenda. Eu vou dar um tempo pra eles rirem. Não, mas é bom. A referência é muito boa. Então, porque agora eu vou concretizar a saúde mental. Uhum. O tempo que a gente leva pra marcar uma agenda e tem gente que não se esforça pra ajudar, você fala, porra, como que faz? Já é mais um estresse.
Segunda coisa. Quando a gente fala de existir em tempos diferentes, a depender do seu estado de saúde mental ou das nossas relações de poder, se eu te mando uma mensagem assim, precisamos conversar, e desapareço, como é que você tá no fim do dia? Vai gerar uma ansiedade, né? Já mandou 7 currículos. Exato. Uhum. Já mandou 7 currículos, porque tem certeza que vai ser desligado. Certo? Então, tem uma coisa que é, existir em tempos diferentes pode trazer muita angústia, porque a gente não controla. E, principalmente, os mais novos aprenderam a controlar o tempo. Aprenderam a controlar o atendimento do desejo, do anseio. Certo? E aí, como que eles fazem quando não se controla? Mas aí tem um outro lado da moeda que é o seguinte. Fazer isso aqui... Para fazer isso aqui, a gente tem que lidar com muitas variáveis. Porque você pode me dar uma cadeirada. Certo? Para ficar na temática da coisa. Certo? Sem dúvida. Se eu mando uma mensagem e espero, eu não preciso lidar com a sua irritação. Isso. Eu não preciso lidar com o seu questionamento. Por que tem tanta gente agora que só convive com pet? Vocês sabem? Polêmica. Vocês sabem? Manda, adoro. Não tem nem ideia. Uai. Pet não quer rebate, não quer lidar com pessoas. Pet não rebate. Pet não te pede nada. Não pede. Não negocia. Não resiste. Não te entrega. Na psicanálise a gente vai chamar de alteridade. Dá até pra fazer um teste. Quando você chegar em casa, pega a Luísa, tranca a Luísa e o Pipoca na mala do carro. Não tranca a criança no carro, não. Quando não, você não, abrir, não, nem quando de brincadeira. Quando você abrir a mala, vê quem vai estar feliz de te ver. Me dá uma campainha. É o Pipoca, cara. Não, gente, esse exemplo foi muito ruim. Foi ruim. Alegoricamente foi bem ruim. O que as pessoas costumam dizer? Eu gosto mais de conviver com bicho do que com gente, porque o bicho gosta de mim do jeito que eu sou. Claro, se é uma merda, ele não vai reclamar. Exato. Pra você pode ser a merda que você quiser. Uhum. Com outro humano, você precisa ser um pouquinho melhor. Aí começa a ficar ruim. É mais difícil. É mais difícil. Então, existir ao mesmo tempo exige da gente habilidades de oratória, de negociação, de persuasão, etc. Mas vamos lá, você acha que a geração, entendi que é uma questão geracional e que a gente... Eles já não necessariamente. Com essa realidade diferente. Então, é que tá. Não necessariamente. Por quê? Porque a gente também tá se tornando o que, tecnicamente, a gente chama de evitativo. Sabe aquela coisa, mandei um e-mail, tá contigo agora. Agora a bola tá no teu campo. Uhum. Hoje em dia a gente tem mais recurso pra transferir a culpa e a responsabilidade. Foi ele que não me respondeu. Por isso que esse orçamento tá atrasado. Uhum. Não, querido. Não. Epa. Não. Lembra do epa? Sim. Né? Do Lafon. Entendeu? Sim. Não. Então, a maneira como a gente lida com o assíncrono, que pode ser... O assíncrono é excelente para algumas coisas. Usando do jeito certo. Excelente. Mas é muito ruim para outras. Então, o que a gente está fazendo daquilo que a gente inventa? Então, o problema não está na coisa em si. O problema sempre está no uso que a gente faz da coisa. Isso é muito importante. Boa. O jovem, tudo bem que ele já nasceu aí. Isso. Certo. Mas a gente criou o jovem, meu querido. Agora essa conversa fica uma merda. Porque a culpa é nossa. Jovem não dá em árvore. A gente... Em algum momento a gente deu um tablet em vez de dar atenção. A gente também entrou numa coisa maluca de mediar as relações com tela. A gente media a relação com a gente mesmo com tela. Tem gente fazendo terapia com ChatGPT. Tem gente escrevendo a briga de casal no ChatGPT e perguntando pro ChatGPT quem tem razão. Quem tem razão. Quem tem razão. Ou que argumento que eu posso usar. Isso, essa do argumento eu já tinha. Isso, quem tem razão aqui nessa briga? A gente tá mediando a relação com a gente mesmo. Com tecnologia e tela. Com inteligência artificial. A principal diferença do ChatGPT agora é que o ChatGPT simula uma relação que eu controlo. Certo? Eu controlo. A hora que eu quiser parar, eu paro. Isso. Eu pergunto o que não eu quiser. Gostei do que ele falou. Deleta errado. Que nem vai no tarô. Ganhei. Não gostei dessa merda. Embaralha de novo. Entendeu? Mas o tarô, quem faz tarô sério, não pode embaralhar de novo. Ô, Ana, vamos lá. A gente vai. Te respondi? Não, animal. Te respondi? Não. Não, mas... eu podia falar por 9 horas, mas eu quero aqui fazer uma denúncia. Basta, muda Brasil. Bora. Esse estúdio tem hora. Brincadeira. Eu odiei. Sim, isso. Muito tem legal hora. tudo que você tá falando.
o que a gente faz, assim? Porque você tá trazendo, óbvio, problemas ou desafios que não são desafios. Mas solução eu só vou dar no final. Tá. Porque eu deprimo todo mundo. Sempre no começo. Tá, a ideia é essa mesmo. Vamos deprimir todo mundo primeiro e depois a gente fala como é que sai disso? Que eu queria que você que você quer? voltasse pra gente entender como a gente chegou aqui. Você escreveu o livro. Tá bom. Carreira Sem Sofrer, é isso? Isso, Carreira Sem Sofrer, um deles. Boa. Isso mesmo. Por quê? O que te motivou? Queria que voltasse, assim, foi esses pontos que você está trazendo. Ah, boa, tá Lá bom. atrás foram outras questões. Como é que a gente conecta isso, talvez? Tá bom. Foram os seus sofrimentos ou os sofrimentos alheios? Exato. Né? E é legal. Depois a gente fala de solução, tamo junto. Tá bom. Queria voltar, então, um pouco mais nesse cerne. Do que te inspirou, te motivou a fazer isso? E óbvio que se nessa história você quiser contar dessas inspirações, dos casos, fica à vontade. Eu tenho uma pergunta pra você, meu querido, que é... Tem diferença entre o meu sofrimento e o sofrimento dos outros ou somos só um? É uma pergunta budista essa, bastante. Uau. Eu acho que tem diferença. Qual é a diferença? Me conta o que você acha. Porque eu imagino contextos. Eu acho que o nosso sofrimento, ele vem da carga do que a gente viveu no passado. Tá bom. E a gente vem projetando aquilo do tipo, preciso mudar, quero fazer diferente. Tá bom. E às vezes eu não consigo. Ou às vezes eu consigo e não valorizo. Ok. E aí, nesse sentido, eu vejo sofrimentos diferentes. Eu vejo, no mínimo, assim, Ana, quem realmente está sofrendo, porque tá uma merda mesmo, e eu reconheço que existem essas situações, Tá bom. e quem está sofrendo somente porque quer sofrer. Porque a vida da pessoa, comparativamente, é maravilhosa, mas ela não reconhece essa maravilha. Então, nesse sentido, eu vejo sofrimentos diferentes. Tá bom. Com outro contexto. Se a gente tivesse combinado, você não podia ter me dado uma resposta mais maravilhosa. Tô te amando muito. Porque agora ela vai me lamber, você não entendeu? Agora... Mas é óbvio. Eu não percebi a ironia. Não, mas a resposta foi maravilhosa porque... que ela ia discordar. Não. A resposta é maravilhosa porque... Foi sincera. Não, e é maravilhosa porque é isso mesmo, a leitura é essa mesmo. Mas eu vou explicar algumas coisas aí dentro. Boa. Porque a resposta foi maravilhosa. Você quer dar uma resposta também pra sofrer junto com ele? Não. Excelente. Debate nele primeiro. Então eu vou fazer a minha linha rápida de apresentação, porque eu vou começar a minha resposta por uma coisa que todo mundo precisa saber sobre mim. Bora. Eu me apresento assim, eu sou a Ana Tomazelli, vou me apresentar pro pessoal, né? Isso. Bom, então se você não me conhece, né? Se eu imitar o vídeo que viralizou, todo mundo me reconhece, mas não vou fazer isso aqui não, você procura lá, depois põe lá o link. Eu costumo dizer assim, eu sou a Ana Tomazelli, uma jornalista, executiva em recursos humanos, que virou psicanalista, fundadora de ONG, pesquisadora em ciência da religião. Eu pesquiso matrimônio e infidelidade conjugal em lares cristãos pela PUC de São Paulo. Uau. E aí, todo mundo faz essa cara, porque todo mundo conhece uma mulher traída, já traiu, né? O assunto infidelidade conjugal é um assunto que mexe com as pessoas, ainda mais... Tem uma teoria sobre traição. Dentro, ótimo. E a gente pode fazer um episódio só sobre isso, porque Nossa, eu não tenho só teorias, meu querido. Eu tenho dados, tenho fatos, eu tenho experiências empíricas, entendeu? A experiência aqui também tem. Exatamente. Muito bem. E eu me apresento desse jeito pra dizer o quê? O meu trabalho, ele vai juntar umas pontas, né? Então eu vou olhar saúde mental, relações de trabalho e marcadores sociais, principalmente de gênero e raça. E aí, só que quando eu me apresento desse jeito, o pessoal parece que eu sou aquele meme sorveteria, cabeleireiro, material de construção, né? Parece que não tem nada com nada, mas funciona tudo. Por quê? Eu vou olhar para a seguinte lógica. A gente precisa articular algumas coisas que parecem descoladas. E a gente precisa ter a coragem e a capacidade de adentrar territórios perigosos, mas que são, muitas vezes, a fonte real dos nossos problemas, ou parte dela. Tem um ditado que eu odeio, várias coisas eu tenho ranço, né? Um deles que eu tenho muito ranço é, a gente não discute política, religião e futebol. Futebol não, porque eu sou flamenguista, parei no Zico, tu é o quê? Carioca. Eu sou vascaíno. Já se fudeu, tá tudo bem. Eu parei no Zico. Depende do tempo. Não, eu sou flamenguista, parei no Zico, então futebol eu não vou discutir mesmo, não. O Vasco mesmo, tá tendo um século ruim, só isso. Exato. Só isso. Vou me abster de adjetivar. Então, mas política e religião, a gente deveria construir a capacidade de conversar a respeito com menos tripa e mais cérebro. Certo? Por quê? Política eu não vou entrar agora no assunto. Outra hora vocês me chamam. Sim, não e aí o que a gente faz no Brasil não é política. É identitário, é partidário, é outra coisa, não é política. Exato. Mas religião é algo que a gente precisa conversar sobre.
eu não vou me estender muito, eu vou só dar por que eu acho isso, por que eu tenho esta leitura e esta posição, e aí eu vou comentar a nossa, do nosso dileto relato, né? amado querido. Quando a gente fala de Ocidente, quando a gente fala de países colonizados, por exploração ou por povoamento, esses tipos de colonização têm uma religião atrelada, né? Tem um pensamento principal. A gente precisa discutir religião como construtora da cultura ocidental. Religiões abraâmicas, como a gente chama, né? Islamismo, judaísmo e cristianismo, que faz um spin-off na Reforma Protestante, né? Depois o protestante histórico faz outro spin-off do pentecostal, depois do neopentecostal, e não é mais possível, nesse momento, mapear o campo evangélico brasileiro. Sério? A gente está tentando, juro. É mesmo. Não está sendo possível. Igrejas inclusivas, desigrejados. Tem... É lindo, né? Do ponto de vista pesquisador da coisa, certo? Muito bem. Por que eu estou falando isso? Porque todas as noções de certo e errado, de bom e mal, de sagrado e de profano, do que deveria ser feito ou não, estão no fundamento cristão ocidental chamado Bíblia. Certo? Princípios judaicos na Bíblia. Muito bem. Fazendo um parênteses rápido para vocês entenderem, por exemplo, a minha dissertação vai buscar, no mito de Adão e Eva, a responsabilização da mulher por um erro do homem. Porque quando a gente é traída, a gente briga primeiro com a amante, né? Meio Marília Mendonça, a coisa. Tá. Certo? A gente isenta, em primeiro momento, esse homem, e as mulheres começam a brigar entre si. Isso tem uma explicação histórica, enfim, outro dia eu posso voltar aqui. Não é agora. Mas o que acontece quando Adão recebe o interdito da maçã? Eva nem existia ainda. Gênesis 2, 3 ali. Aí, quando acontece tudo, e Deus chega para Adão e fala, e aí? Ele fala, foi ela. Foi ela. Ué, mas ele não era um adulto? Ele não podia ter dito, querida, melhor não. Entende? Então, eu tô falando isso pelo seguinte. Fecha parênteses, pegou o exemplo, certo? A noção de sofrimento é religiosa. Principalmente no catolicismo, que fundou este país. Então, quando a gente fala de sofrimento, é o sofrimento que leva a gente pro reino dos céus. É o sofrimento que ensina. É o sofrimento que, sabe, faz a gente melhor. Faz a gente mais forte. Então, esse barro do qual nós somos feitos, para pegar aí, né, uma piadinha, né, religiosa, esse barro do qual a gente é feito, ele vai privilegiar, romantizar, ele vai enaltecer o sofrimento como um algo bom da resistência. Porque aí, Eva, essa mulher que não presta, depois teve que ter uma mulher que nem faz sexo, engravida do Salvador, para redimir Eva. Certo? E sofre, é uma mãe que sofre, vê o filho pregado na cruz, sofre, tudo sofre. Então o sofrimento, para não me alongar muito, é um atributo nobre. É um atributo que leva a gente mais perto da salvação e daquilo que, aspas, realmente importa. E em relação ao que você me perguntou, então, a sua visão é que os sofrimentos são iguais. Aí eu vou entrar na psicanálise, porque psicanálise não hierarquiza sofrimento. Tá. Sofrimento é sofrimento. Ponto. É algo absoluto não e não relativo. Porém, não existe unidade de medida, vamos dizer assim. Né? Porém, não tem graus. Porém, eu fundei uma ONG. Então tem uma parte minha que concorda com algumas coisas que você disse, porque eu falo assim, gente, sofrimento é sofrimento. Eu nunca vou dizer que uma pessoa sofre mais do que a outra. Mas tem um outro ditado que me dá muito ranço, que é dinheiro não traz felicidade. Traz sim. O que a gente tá chamando de felicidade? Sabe por quê? Porque tem um pedaço do sofrimento que é você abrir a sua porta e pisar no esgoto. É ter uma goteira na sua cama. É você não ter comida na mesa. Este tipo de sofrimento, aí sim coloca a gente num lugar muito difícil. Certo? Aí é quando eu concordo com você. Mas sofrimentos vêm de muitos lugares, né? Vem da constituição religiosa, de como a gente lida com o sofrimento. Vem da nossa família. Vem da condição social que a gente tem.
Mas muitas vezes, a depender do que vocês também acreditam espiritualmente, a gente ainda carrega umas coisas lá de trás, né? Será que é só... É legal essa reflexão, vejo É que eu machuquei minha boca, por isso estão querendo me trazer um papel. Gente, é tudo ao vivo aqui, viu? Fica tranquilo. Obrigada. Eu quero meu batom. Olha, gente, que equipe. Que equipe. Obrigada. Isso aqui chama passar raiva com imunidade baixa. Entendeu? Tô com a boca machucada. Ô, Ana, de boa, fica tranquilo. Esse ponto que você colocou dos diferentes sofrimentos, você exemplificou da melhor maneira. Eu não consigo falar, o Samir convive comigo há bastante tempo, que na nossa condição existe algum sofrimento igual ao de alguém que não tem o que comer. Então, mas aí... Não, aí olha a rebatida que eu levei de um amigo. Que perdeu um filho de 2 anos de idade. Exato. Era aí que eu ia chegar. Aí eu falei, caraca. É isso. Ou seja, então aí realmente o sofrimento ele acaba... Isso. Ele é diferente de pessoa pra pessoa. Então, mas aí eu só vou juntar a saúde mental com a geração. Que vocês acham que eu tô falando aqui que não vai dar nada com nada, né? Vai dar tudo com tudo. Vai conectar tudo daqui a pouco. Confia, Tô confiando. Confia no processo. Vou juntar... O processo sabe que a gente tá confiando nele, será? Vou juntar saúde mental com geração. Sabe? A gente tá entregando pra esse jovem um planeta muito fragilizado, escangalhado mesmo. A gente tá entregando um país que tá muito frágil do ponto de vista de garantia de direitos trabalhistas. E a gente também tá entregando um digital que não cuida da privacidade, que ainda é uma terra de ninguém. E que eterniza as brigas que a gente tinha na escola e durava pouco. Isso. Não só eterniza, como leva para o mundo inteiro. Exponencializa, né? Exato. E torna a coisa de um tamanho que a gente não controla mais e a gente não as sabe merdas como que eu funciona. fiz quando eu tinha 15 anos Nossa, estão no passado, ainda bem que não tinha internet, a 3, 4 pessoas. A nossa juventude foi a última juventude preservada do ponto de vista de privacidade. Caramba, então. Então, veja, quando a gente fala de sofrimento, eu, se fosse jovem, eu ia estar bem na merda. Porque eu não sei o que vai ser desse planeta. A gente não tem mais previsibilidade de nada, praticamente. Eu não tenho garantias trabalhistas num país que foi colonizado por exploração, porque uma coisa é um país que foi colonizado por povoamento, como os Estados Unidos, discutir essas coisas. Inclusive, tem um livro muito bom, A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo, do Max Weber, que explica como a lógica religiosa ajuda a fundar o capitalismo nos Estados Unidos. Só que a lógica de colonização não era tirar e levar embora. Vocês que se fodam. A nossa lógica de exploração foi essa. É muito por isso que a gente não consegue fugir da lógica do primeiro eu. Eu vou levar vantagem aqui. Eu vou pegar e vou levar embora. Isso é o barro do qual somos feitos. Então, quando a gente fala de sofrimento, hoje, tudo que tira do ser humano alguma estabilidade e alguma previsibilidade traz sofrimento. Gera incômodo. Tudo o que mexe, tudo que mostra pra gente que a gente não controla, gera sofrimento. Então, a gente pode fazer outro podcast pra falar de sofrimento? O meu ponto é tudo que você tá falando não dá pra não sofrer, então. Não dá. Mas é aqui que eu vou chegar. Não dá pra não sofrer. Então por que Mas você chama carreira viver, sem sofrer? Calma, quem não sofre? Viver é sofrer. Isso. Viver é sofrer. Aí o budismo qualquer. vai falar do sansara, milhares de coisas. O que eu ia comentar aquela hora é que todas as religiões, na verdade, não só o cristianismo, falam disso. O próprio islamismo fala que sofrimento é o que vai te recompensar. 70 virgens. Isso, 70, todas, são 70. Isso. Todas tem esse Mas ponto. veja, eu acho que isso é mais da humanidade como um todo. Então, pois é, porque... Intrínseco ao ser humano, independente de religião. Ou intrínseco à religião. Não, é pra todas. Ih, não vamos entrar aí não, não emburaca aí não. Né? Vai assistir aula com a gente lá na PUC. Volta pra cá. Pra todas. Eu quero dizer o não seguinte. É de uma vertente, eu quero dizer o seguinte. É o ser humano que nasceu e pensa assim. As noções de sofrimento... Então, o sofrimento não é atemporal e que não depende, vamos dizer assim, de uma crença ou do que a gente faça. É que a gente precisaria a gente sempre vai se frustrar. A gente precisaria discutir as noções de sofrimento e como se sente o sofrimento. Porque, por exemplo, o corpo dói, né? O corpo foi feito pra doer, viu, gente? Isso. Essa mecânica é ruim. Exato. Né? Ruim, É uma mal proteção, feita, né? tem uns negócios perto de umas coisas que não devia estar. É uma proteção, é um isso. sensor. Conta uma história pra gente. É. Isso é sofrimento. Isso. Tem gente que tem mais resistência à dor física, menos resistência à dor física. O lance é o seguinte.
tem algo que é físico, inclusive se a gente sente no físico, certo? Certo. E tem Da dor o de barriga, símbolo da dor, né? que a gente dá pra isso e o que a gente faz a partir disso, certo? Por que o meu livro chama Carreira Sem Sofrer? Eu nem estudava religião, eu já estudava religião, mas eu sempre tive comigo um pouco dessa lógica de, mas meu Deus do céu, tu tem saúde, tá com um teto bom, tá com comida. Para de reclamar. Porra, levanta, vai trabalhar. Isso. Né? Porque o trabalho pra mim resolve um monte de coisa. Não é pra todo mundo. Se tem uma coisa que a RH não ensina pra ninguém, é gostar de levantar da cama pra ir trabalhar. Não existe. Não existe isso. Muito bem. Não existe o quê? O RH ensinar isso. Ninguém ensina pra ninguém gostar de levantar da cama pra ir trabalhar. Tá. Então, eu sempre tive um pouco essa lógica, um pouco, digamos assim, um pouco quase violenta, um pouco opressora, né? Mas esse nome, esse conceito e essa abordagem, isso é uma postura de vida. Vem de um lugar que é o seguinte, das minhas experiências, das pessoas de quem eu cuido e das pessoas de quem eu cuidei nas empresas, né? Como liderança de recursos humanos, não só no Brasil, mas fora dele também. Porque qual é o meu ponto? Se o sofrimento, ele é inerente à vida, e aí a gente entende ele religiosamente ou não, fisicamente ou não, psicanaliticamente ou não, tem várias lentes pra gente entender o sofrimento, ele é uma condição, certo? Certo. Por que tá todo mundo querendo não sofrer? Não dá pra brigar contra. Não dá. Não existe isso. É que nem falar assim, esse jovem é uma merda. Geração. Você já foi o jovem merda de alguém. Já. É isso aí que tem. Isso aí. Entendeu? Mas não gosto de mudança. Mas depois da morte da louça, Fato. é a mudança, a certeza da vida. Isso. Então, se é... Da louça, eu não sei. Da louça, meu filho mais novo que eu diga, que é o meu lavador de louça lá em casa, né? A morte, a louça e a mudança. E então, a mudança, gostei. Se essas coisas, elas são uma condição, a gente não deveria estar preocupado em zerar. Em zerar. Em não ter. Entende? Estamos 100% alinhados. Excelente. Só não entendi ainda, então, o nome do livro. O que é que a gente faz pra gente não ser a fonte do sofrimento? Pra gente não nutrir o sofrimento. Aumentar. Mas, principalmente, pra gente não colocar no sofrimento a culpa e a responsabilidade pelo nosso fracasso, pela nossa passividade, Boa. pela nossa negligência. Cara, acabou de fazer um clique na minha mente aqui agora. Você sabe, você me conhece. Sim, 100%. Você sabe Então como eu é o ajo, seguinte, né? então é o isso não é seguinte. problema de ninguém, isso é problema meu. Então é o seguinte, às vezes é problema do outro também, mas a gente é outra conversa. Mas você tem razão. Então o lance todo é o seguinte. Só te interrompendo, sabe como é que funciona a minha mente? Pode falar. Se eu digo que o problema é seu, eu não tenho o que fazer. Mas é isso mesmo. Mas quando eu chamo a responsabilidade pra mim, já era. Porque aí problema meu, eu tenho que resolver. Desde que você não esteja tirando de mim pra você resolver. Que seja minha. Por quê? Se você faz isso, você não oportuniza que eu cresça. E inconscientemente o que você me diz é, eu não te acho capaz de resolver, resolvo eu. Precisa tomar cuidado. Bom, hein? Não, mas é... Tá doendo aí? Precisa tomar cuidado. De vez em quando... Mas todo mundo age assim deixa, no momento. Deixa que eu resolvo, todo cara. mundo. Deixa que eu resolvo. Então, isso é um problema. Mas eu falo muito o que você Isso é um problema falou. imenso. Às vezes a Isso é um gente problema tem imenso. que deixar a pessoa resolver. Então, e muitas vezes ajudar é não ajudar. Isso. Mas essa é uma outra conversa também. Essa vai longe. Essa vai longe. Caraca, Aí, tô adorando isso. a próxima conversa eu quero álcool, tá? Sei lá, uma Mas tem aí o vodkazinha, Jack. um negócio. Tem um... Mentira. Não, álcool de bebê, querida. bebê, ó. Jack Daniels ali, ó. Quer um Não, skin? Uma dosezinha Quer um de uísque esquisito? seria Não, mas a ótimo. gente- Pô, seria ótimo. Se ela não estiver dirigindo. A gente vai marcar um outro bate-papo, eu já sei até onde. Pode dar uma dose aí que dá tempo e eu tenho quem dirija por mim. É ótimo. Pode vir. Eu, infelizmente, não vou te acompanhar, porque eu Nós dois não estamos tenho quem dirigindo, Não dirija tem pra... problema, eu tenho quem dirija por mim. Pode botar Boa. aqui, querido. Obrigada, Vitor. Obrigada. Obrigada. Então, o que acontece? Quando a gente tá diante de um problema, a gente que tem... Pode Traz vir aí, aqui, meu traz querido. aí. A gente que tem condições de privilégio... Boa. Ah, é um café, café. Ai, vou assoprar pra fingir que... É café. Vou assoprar, é ótimo. A gente... Então, a proposição do meu livro é o seguinte. Não é só pelo sofrimento que a gente aprende. Ponto número 1. A gente aprende de milhares de outras formas. Aquela história lá de... como é que é? O quê? Estrelas são forjadas sob pressão. Não, Aqueles diamantes. Diamantes são forjados sob sob pressão. Isso aí você deve se arrepiar quando você ouve, né? Eu não gosto do uso que fizeram de resiliência, né, meu querido? Então, eu sou muito esquisita. É tenso. Esse assunto é polêmica, né? Então, assim, primeiro, a gente não aprende só pelo sofrimento.
Porque tem gente que fica no sofrimento. Vocês já ouviram, ou já deve ter se feito aquela... O que eu preciso aprender aqui? Às vezes você precisa ensinar. Você não precisa aprender. Você precisa ensinar. Por que que isso continua acontecendo comigo? Achando que é coisa do destino, Não, né? assim, Tudo vai acontecer. Você talvez precise aprender a entregar uma resposta emocional diferente. Faça terapia, né? Mas vai continuar acontecendo. Você só vai aprender a lidar de um jeito diferente. Então não é assim, aprendi. Tinha que parar de acontecer. O que que eu ainda não aprendi? Não, gente. Não. Sai do palco, entendeu? Sai daqui. Então, a gente precisa muito mais aprender a lidar com as coisas do que efetivamente ficar se perguntando, meu Deus, o que está acontecendo? Não tá acontecendo nada. Tem uma merda acontecendo, você tem que fazer alguma coisa com ela. É isso aí. E vai fazer terapia, porque daí funciona bem. Então, a primeira coisa é, a gente não aprende só pelo sofrimento, porque quando a gente entende que a gente aprende só pelo sofrimento, várias outras coisas maravilhosas acontecem e a gente não aprende nada. Ou, se a coisa tá muito boa, você fala, tá muito bom, logo vai vir uma besteira. Porra. E aí você não vive o momento. E essa é a diferença da lógica cristã para as lógicas de África, por exemplo. Por que que a gente acha que a gente precisa sofrer na lógica cristã? Uma das razões. Porque a gente nasce pecador pelo pecado original. Isso. Em África, eu não sou pecadora de nada. Me inclua fora dessa. Gente, é pra brilhar, não é pra morrer de fome, não. Que nem o Caetano. Vamos dançar, vamos com as adversidades da vida. Isso. Vambora. Samba na cara da sociedade. Eu não tenho que... sou eu. Eu não tenho que pagar nada. Eu não tenho que pagar nada. País errado. Eu não tenho que pagar nada, né? Então, a gente precisa tomar cuidado e lembrar que não é só pelo sofrimento que se aprende. E muitas vezes num sofrimento, talvez você tenha que ensinar, não que aprender. Essa é a primeira coisa. A segunda coisa é, pegue os seus privilégios todos e toma vergonha na sua cara. Isso aqui realmente é um problema. E aí isso que você falou é muito bom, porque tem também uma lógica budista que vai dizer assim, se eu tenho um problema e posso resolver, eu não tenho um problema. Isso. Se eu tenho um problema e não posso resolver, eu também não tenho um problema. Ai, que lindo. Ai, que tudo. Cara, que legal. Eu também não tenho um problema. Não tem o que fazer. Porque eu não posso resolver, então o que eu posso fazer dentro disso? Não sofra. Ou lide com o sofrimento a partir de uma outra perspectiva. Isso, cara, lide com ele. Mas você percebe a então, a beleza disso, sofrer, cara? É carreira lidando com o sofrimento do jeito certo. Isso! Beleza. Então, assim, para começo de conversa. Para começo de conversa, trabalhar. Então, adorei já. Trabalhar não foi feito para ser feliz. Isso. Trabalho não é trabalhar feito... dá trabalho, né? A gente fala Trabalho não é feito para você ser feliz. É o que a gente fala. Mas trabalhar dá trabalho. É isso. Ah, eu vou ter trabalho. Direto o pessoal traz, não, tem que não sei o que, isso daqui pô, tá dando mas muito isso vai trabalho. dar muito trabalho. O nome é trabalho. Não tem jeito. Que bom. Trabalho, né? Tem Né? que fazer as coisas. Então, assim, Estalar os dedos, tá pronto. isso é uma condição. Trabalho não foi feito pra gente ser feliz. Vai ter um monte de problema nessa coisa que a gente inventou de como trabalhar numa lógica capital. Que a gente tava falando no carro hoje, né? A gente vê problema como oportunidade. Eu gosto. Não, um problema assim, que não é um problema. isso. Às vezes um cliente traz, não, deu um problema, lá. Cara, eu já tô enxergando, ótimo, deixa eu te ajudar a resolver. Mas é pra isso que eu tô aqui, A senão gente você é não precisava consultor, me a gente é pagar. pago pra isso. É isso. E qual é o problema? Por que eu vou sofrer? É Já isso. tá sorrindo aqui até aqui. Essa lógica, ela precisa a ser nossa transportada. cabeça funciona assim. Como é que a gente leva isso pra cabeça? Perfeito. É esse o ponto. Ela que eu precisa preciso. ser transportada para a lógica das relações humanas. Relações humanas é sobre dar problema. Isso. É sobre articular desagrado, desacordo, negociar, Relacionamento é isso, ceder. né? É isso. Se relacionamento também não desse trabalho, não seria um relacionamento. Exato. Então, cada pessoa vai ter o seu próprio grupo de atributos do sofrimento. Você tem que fazer a sua lista. Você que é virginiano vai ser um pouco mais fácil. Que virginiano adora uma lista, né? Eu sou virginiano. Tá. Faz uma lista do que faz você sofrer. Vai dar. Sabe por quê? Faz uma lista, Faz é uma ótimo. lista, sabe por quê? Sabe o que você faz depois que você faz a lista? Tá rindo, né? Olha, Ele é assim o dia não, inteiro, Não Ana. estão me levando a sério. Mas- Não, ele é não. assim o dia inteiro. Faz 15 anos. Carioca, né? Depois que você faz uma lista, acontece uma mágica. Você encontra padrão. Da hora. E aí você consegue se perguntar por quê. Pensamento de pesquisadora. Pensamento de pesquisadora, de psicanalista. Entendeu? Boa. Procura padrão. Às vezes a gente tem problema com alguém no trabalho. A primeira pergunta que você tem que se fazer é quem essa pessoa me lembra? Nossa. Uau. Olha o pessoal da técnica. Nossa. Freud aí, foi praticamente. Quem essa pessoa me lembra? Porque às vezes a pessoa é ruim mesmo. Ah, merda. Tá.
Mas provavelmente ela tá encostando alguma coisa dentro de você Tá muito maior. Trigando. De alguém alguma com coisa, quem né? você tem dificuldade na vida. Ou teve na infância. Então, antes de sair o Munhá, entendeu? Quebrando tudo. Fala, pera. Então a gente precisa ser um pouco mais sóbrio, né? Nesse sentido. Enfim, eu sei que eu tô tomando uísque, falar de sobriedade é um pouco difícil. Né? Mas, faz uma lista, procura padrão. Porque quando você procura padrão, você vai procurar logo uma segunda coisa, que é o que dispara o padrão. Eu detesto a palavra gatilho, mas enfim, todo mundo conhece como gatilho. O que dispara o padrão? E qual é a recompensa depois que eu reproduzo esse padrão? Isso tá lá no Poder do Hábito do Duhigg, que enfim, que ele simplificou um monte de coisa. Sim. Mas tá excelente, didático, tá muito bom, né? Mas é isso. Porque fala assim, mas isso aqui eu repito me faz sofrer. Não faz não, tu tá ganhando alguma coisa com isso. Alguma coisa você tá ganhando. E na psicanálise a gente vai dizer que a ação, ela segue o desejo. E o desejo é da ordem do inconsciente. Então você fala que você quer cuidar do seu corpo, mas não levanta uma garrafa d'água, né? Fala, vai doer o bíceps. Não tenho tempo. Eu sou a pessoa menos matutina que vocês vão conhecer na vida. Eu treino 5 horas da manhã. Que é o tempo que tem. Se é o tempo que tem, eu tomo a decisão pensando no futuro. Eu não tomo decisão de presente. Eu tomo decisão de futuro. No futuro, eu tenho que fazer alguma coisa no presente. Hoje. Porque músculo, né? Isso. Não cria Definhando. em 2 meses. Certo? Então, eu juntando fui essa na coisa academia toda... 2 dias, não vi diferença nenhuma. É isso. Eu Aí parei, parou. meu tempo não é lixo. Mas seu personal não tá indo por você? Que você paga Eu ele? contratei Não tem um cara que nenhum tá... Eu contratei um cara, Não ele tem tá nenhuma IA correndo pra pra mim. resolver. Ele tá correndo pra mim Porque 2 esse vezes por negócio do semana. exercício físico, eu acho tão interessante essa conversa que é maluca. Olha a coisa de sofrimento. Porque não consigo, não tem motivação e tal. Eu falo, você precisa de motivação pra escovar o dente? Não vou escovar o dente que eu não tô motivado. Não tô motivado hoje. Você criou o hábito. Não é que criou o hábito. Tem que fazer, senão seu dente cai. Isso. Seu dente cai. Não é hábito, é medo. E 80% das nossas doenças podem também começar pela boca. Sim. E a gente não se dá conta disso, porque o Brasil não tem cultura de dentista. Dentistas, Mied. Né? Fiz um Faz um, aí. né? Compartilha. Boa. Né? Clica aqui. Então, é isso. Finalizando a coisa do sofrimento. Boa. Não, Então, adorei. faz uma Agora lista, você deu 8 cliques aqui, Pega de fato. os seus privilégios, olha e se pergunte com que sofrimento você tá dormindo de conchinha. Porque você tá dormindo de conchinha. Provavelmente com esse sofrimento, tem alguém te dando mais atenção. Tem alguém, portanto, te amando mais. Ou você se sentindo mais amado. Uma doença, uma coisa, um negócio. Ô, Ana, entendeu? para que você já tá me colocando em Nossa. negação aqui. Porque eu não tenho, tipo assim, eu tô assim, eu não tenho esse sofrimento de estimação. Então, mas aí pode ser patologia mesmo. Exato, Aí eu tô pode ser falando, você tá me psicopata mesmo. deprimindo aqui, cara. Eu Pode não ser tenho psicopata esse mesmo. sofrimento Não, mas eu não tenho. Eu não tenho 3 de estimação. Eu não tenho 3 coisas. E pode ser neurodivergência mesmo. Culpa, tédio e arrependimento. São 3 coisas que eu não sinto. Eu não vim com esse chip. Você... Eu, Ana. Você tá... Eu não vim com esses 3. Como é que é? Eu não vim com culpa, tédio e arrependimento. Tédio e arrependimento. O tédio eu tenho. Culpa e tédio, até nem quero muito. Mas o arrependimento, às vezes faz a gente, sei lá, fazer umas coisas, principalmente na juventude. Não se arrepende, né? Tem que tomar um pouco de cuidado de deixar uns corpos pelo caminho. Mas por que eu tô te falando isso? Porque, justamente porque a gente é esquisito, parece que a gente tem um problema. Quando, na verdade, a gente devia estar questionando por que a gente tá dormindo de conchinha com sofrimento. Só que o capitalismo depende do sofrimento também para existir. Manejos de sofrimento. Eu queria isso. lembrar o nome do... Aí já fez essa cara, já dá 2 horas de podcast. Não vou responder exato. agora. Vou te dar um livro chamado Patologias do Social. Tá, eu queria lembrar o nome do psicólogo agora. Eu não vou lembrar que eu ouvi um podcast, não vou lembrar o nome, mas faz um tempo atrás, falando muito sobre mentalidade. Será que não é uma diferença de mentalidade? Eu tava falando dos tipos de mentalidade. Mentalidade empreendedora, mentalidade Tá bom. uma pessoa que é visionária. Tá bom. E uma mentalidade... Como é que você vai ter mais- mentalidade empreendedora mais se você seguidor. tá com 3 filhos negros na favela, na comunidade? E você tem que dar de comer? Ou você não pode deixar eles sozinhos? Ou você deixa eles sozinhos, vai ter tiro. E pode matar eles. Então a mentalidade, ela também é uma condição do privilégio. Muitas vezes, para desenvolver. Legal, pra desenvolver. Não, tô Isso. dizendo assim, porque
de fato, você colocou, cara, eu não vim com esse chip e tal. não vim mesmo. E nasci pobre mesmo. E às vezes a gente projeta como a gente reage a algumas coisas. Pô, por que a outra pessoa não reage como eu reajo? Esse é o ponto. Na mesma condição. Óbvio que não dá pra comparar. Ele fez isso isso é um ataque frontal a mim, tá? Só pra vocês entenderem, tá? Audiência. Isso é um ataque frontal segura a cadeira, segura a cadeira. Parafuso aqui no chão. Deixa eu falar uma coisa. É medir o outro pela nossa régua. Isso. E aqui tem uma coisa muito perigosa, porque ela é muito perversa. Eu não ajo assim. Mas ela é... Ai, que podcast maravilhoso. Tem uma armadilha que é muito perversa. Vai lá. Porque esse comportamento, em geral, ele é justificado na seguinte lógica. Se eu posso, você pode também, né? Ele é justificado na seguinte lógica. Não, mas eu confio em você. Eu acredito em você. Eu acredito que todo mundo pode. Gente, todo mundo pode ser o Steve Jobs? Vamos falar. Vamos responder essa pergunta real. Não. Real. Eu tô tentando todo mundo pode ser o Mozart? Não, esquece. Certo? Eu vou começar a arremessar a bola pra sexta então, hoje, porque eu quero ser o próximo Michael Jordan. Peraí, aí agora... Esse é o ponto que eu tava falando. Não sei se... Acho que é a Excelente. mentalidade que ele utilizou, entendeu? Mas é isso. Não sei se é talentos inatos ou a forma que você nasce com uma personalidade ou um jeito de reagir e de pensar e de ser visionário. Ele falou exatamente esse exemplo do Steve Jobs, do cara, por mais que você tente, é um jeito de enxergar e reagir e se comportar no mundo diferente. Isso. Aí, olha só, a gente vai ter que falar um pouco de religião de novo, desculpa. Vambora, é que eu pareço monotema, né? Mas é que muita coisa encosta nisso aí que eu vou falar. É que assim, ó. Tem o que é e tem o uso que a gente faz. Lembra que eu falei, né? Esse uso pode ser nefasto ou não, principalmente em lógicas capitalistas. Esse uso, em geral, vai ser um pouco perverso, nefasto. Tô falando do ponto de vista técnico, de manutenção de grupos específicos para ganhos específicos, tá? Isso é técnico. Sim. É do jeito que tá aí. Muito bem. Porque no mundo, gente, tem dinheiro para todo mundo. Tem água para todo mundo. Tem comida para todo mundo. Tem espaço para todo mundo. Tem ar para todo mundo. Tem casa para todo mundo. O mundo, ele tem tudo para todo mundo. Tá? A gente é que inventou um jeito aqui de dividir as coisas. Certo? Mas hoje, inclusive o dinheiro até a gente foi que inventou. Muito bem. Fica com isso no pano de fundo. Aí, a gente vai ter as oportunidades sociais, que eu não vou entrar nisso de novo, mas a gente precisa só tomar muito cuidado para não pegar um exemplo único e tomar como uma possibilidade para todos. Tá? Então, a pessoa que cresceu na comunidade, etc., ascendeu, virou um empreendedor. Essa criança vendendo bala com 7 anos. Para começo de conversa, ela devia estar brincando. Sim. Isso não é bonito. Sem dúvida. Isso a gente devia estar lamentando profundamente um negócio desse, tá? Sim. Então, acho que essa é uma coisa. Vamos só posicionar pra gente não cair não tô nem no risco de... mas quem ouve a gente parece um discurso neoliberal meio merda, assim. Aí eu tenho morro de medo que quem defender meritocracia aí vai voar a cadeira pra tudo quanto é lado. Que meritocracia não existe, só existe se o ponto de partida é igual. E não existe ponto de partida igual. Exato. Tem um livro excelente pra você que acredita na meritocracia, provavelmente, chama Tirania do Mérito, do Sandel. Recomendo. Eu acho que existe, tá? Se o ponto de partida for igual. Isso que eu tô te dizendo. Mas não existe ponto de partida igual. Aí eu pego assim, ó, lá na empresa, a gente tá buscando um diretor. Se todo mundo que vai competir são os gerentes, eles estão partindo de um ponto igual. Não. Eles porque trabalham... se eu sou gerente e você é gerente, e a sua mulher tá em casa cuidando dos seus filhos e você pode trabalhar até 10 horas da noite, e eu sou uma mãe solo com 3 crianças, o nosso ponto de partida não é o mesmo. Não é o mesmo. Se a sua pele é branca e a minha é negra, o nosso ponto de partida não é o mesmo nesse país. Se você tem todas as funções físicas de mobilidade, isso é viés inconsciente, uma viés inconsciente, tá? Se quem vai decidir a promoção é parecido com você, o nosso ponto de partida já não é. Inconscientemente, você já tá numa desvantagem. Tem que fazer se 3 vezes você é mais hétero e eu sou homem e sou gay, e quem tá decidindo é cristão, o nosso ponto de partida não é o mesmo. Eu poderia ficar a noite inteira te explicando ou te dando exemplos reais de por que os nossos pontos de partida nunca são os mesmos. São infinitas combinações. Nem na Faria Lima. Com todo mundo de colete acolchoado. Nem na Faria Lima. Certo? Então, não existe. No Brasil, num país colonizado por exploração, do jeito que foi, que os negros são
abre aspas, libertos e jogados na rua, sem terra, sem incentivo, sem educação, com lei que criminaliza eles por tudo. E no sul, com um pouquinho de colônia de povoamento que a gente teve, os europeus brancos ganharam terra, ganharam dinheiro. Sabe como chama isso, gente? Cota. Prosperar com cota é bem mais fácil. E aí a gente tem um período histórico super curto. Pra dizer que preto não presta? O que a gente fez? Então a gente tem algo pra resolver. E começa na raça. E começa nas mulheres. Porque este país também foi fundado na violência dos corpos negros e indígenas. Este país é um país sem pai. Que é uma outra conversa que a gente pode ter, porque deprime muito, né? Sim. Mas a gente procurou um pai, encontrou no Senna, o Senna morreu. A gente procura na política. E não consegue. O Brasil tem 5,5 milhões de crianças sem o pai na certidão. E os pais que estão na certidão não fazem as funções logística, pedagógica, operacional, afetiva, espiritual, financeira. Não fazem. Porque por princípio bíblico, esse homem, ele tem que estar fora de casa provendo. Se ele cuida do doméstico, ele diminui a masculinidade dele. Vocês estão entendendo onde é que está o problema? Vários, né? Milhares. Não é um, é. Milhares. Então, não existe meritocracia. Neste país cristão. Mas só neste país ou nos outros também não? Não. Porque todas Em alguns a merda é menor. Tá. Tem outros tipos de problema. Vamos ficar circunscritos aqui, porque senão 12 horas de podcast não vai dar conta. Exato. Neste país, que são muitos países em um só. Sim. Porque quando a galera fala mal de jovem, desse jovem preguiçoso, não sei o quê, tal, estão falando mal do jovem branco do eixo urbano sul-sudeste Brasília. Porque a gente construiu patrimônio e botou esses meninos no balé e no futebol. Entendeu? Pra que eles não se submetessem. Essas merda aí que a gente fala. Que é verdade mesmo. Porque a gente quer o quê pro filho? Menos sofrimento. O melhor sempre, né? Ou zero sofrimento. Zero... Brincando de Deus também, né? Pra mim... Porque o jovem negro da periferia, do norte, nordeste, ele não tá podendo escolher emprego, não. Ele não tá podendo ser preguiçoso, não. Eu vi uma vez o Cortella falando isso, que os pais servem pra fazer os filhos sofrer, pra aprender. E aí eu falo isso pra minha esposa, ela fica doida. Fala, não sei o quê. Eu falo, não, peraí, deixa comigo então. A gente em casa tem tira bom, tira mal. O meu papel desculpa, não era sofrer. A palavra que ele usou, corrigindo, é frustrar. É isso. O pai serve pra frustrar. A gente tem que frustrar a criança, porque senão ela vai se frustrar quando entrar, enfim, na idade adulta. Sabe quando é que ela se frustra, Samir? Quando ela ganha um chefe, que foi a única figura de autoridade que não morreu nos últimos 40 anos. A única figura de autoridade que existe hoje é a figura de autoridade sustentada pela lógica do capital. Chama chefe. E é chefe mesmo, que essa bizarrice, esse delírio coletivo de chamar de liderança, de propósito, felicidade e tal. É pra gente lidar melhor com o sofrimento que é trabalhar. Do jeito que a gente trabalha. Pode rir, pode gargalhar. Que é um delírio coletivo. Um delírio coletivo. É um delírio coletivo, é um engraçado, surto. É um surto. A gente fica pedindo trabalho que ele não pode dar. Ele não pode dar. Então, por que eu falei que a gente ia encostar em religião? Porque o uso que a gente faz de quem tem dom ou de quem não tem dom, então eu tava falando que tem a coisa social, tal, e a gente emburacou na coisa da meritocracia. Voltamos. Fizemos uma digressão, voltamos. Isso. Tem uma coisa que, invariavelmente, a gente nasce com um grupo de coisas. Certo? Quem acredita em reencarnação vai dizer, lá, fez merda, né? Voltou põe a ruim. culpa na outra encarnação. Voltou ruim. Tipo Homer Simpson, a culpa é minha, eu ponho quem eu quiser. Exato. Foda-se. Mercúrio retrógrado. Reencarnação. Mercúrio retrógrado. É isso. Pô, o gosto foi mesmo, isso, meu pelo signo amor e tal. de Deus. Muito bem. Então, a noção muito superficial de karma vai dar conta disso, certo? Sim. Beleza. Aí, se você conhece um pouco de constelação familiar, a constelação, o Hellinger fudeu com a noção de karma, porque ele diz assim, você não paga só a merda que você fez, você paga o que outros fizeram. Outros fizeram. Aí, já Fudeu. era. Só que você pega isso, tem gente que pega isso e vai falar assim, pô, então eu vou resolver esse negócio aqui. Tem gente que pega isso e faz casta. Não pode sair de onde você tá. Você nasceu pra isso. Você nasceu pra ser assim. Castas explícitas ou disfarçadas. De outras coisas bonitas que a gente adora repetir no mundo corporativo. Tipo o quê? Tipo, não vou falar, que vai muito pode? tempo. A gente já vai ter que acabar, né? Você aí pede parte 2. Boa! Obrigada. Parte 2. Certo? Coloca Então, nos comentários aí, galera. então o que eu tô parte querendo 2. dizer é o seguinte. E tem as condições genéticas da coisa. E tem
Agora, uma coisa muito importante, só pra fechar o social. E tem o tanto de alimento que você comeu até 5, 7 anos de idade pra formar sinapse. Sim. Porque se você não come direito, É. se você não descansa direito, se você minimamente não tem noção de segurança na sua primeira infância, você não forma neurônio. Aí depende da educação que você vai ter. Aí, é tanta coisa Não dá pra... que é muito exigir complexo isso. e muito reducionista. E chega a ser criminoso e canalha atribuir uma performance só ao querer. Porque se você fala que você quer cuidar do seu corpo, mas você só come merda e não vai fazer exercício físico, o que você quer, na verdade, não é cuidar do seu corpo. Isso é psicanálise. Olha pra sua ação. A sua ação te conta o que você quer. Não é a sua palavra, não é a sua cabeça. A sua ação. Aí tem gente que fala assim, mas quando é que eu vou conseguir mudar esse comportamento quando sofreu o suficiente? A hora que você sofreu o suficiente, e sofreu o suficiente pra quem? Pra você mesmo. Ô, Ana, só pra... Cara, tá maravilhoso isso aqui. Hashtag parte 2 nos comentários. Você falou que ia dar um pouquinho de solução só pra galera não sair daqui Não, vou dar. deprimido. Vou dar. Só um pouquinho, assim. E aí? Tá, mas ó, as pessoas vão ficar mal. Quero avisar, vão ficar mal. Tá bom. Por umas 2 semanas elas não vão gostar de mim. Foda-se. Vai passar. Não, mas você tem que falar as verdades. Se né? eu não falei Se o que a as gente não pessoas sabe- queriam ouvir, eu falei o que elas precisavam. Inclusive vocês. Inclusive quem tá aqui Sim. assistindo a gente atrás da Não, câmera. isso Tá aqui não todo foi um mundo com a podcast, terapia em tá, dia pessoal? agora. Foi uma sessão de terapia É de isso. psicanálise. É então, isso. Eu É vou sempre. voltar, de podcast. eu já vou É sempre voltar na assim. rodovia. Vou voltar na sempre rodovia assim. já fazendo minha É regressão. sempre Vamos à assim. regressão. Mas dá um pouquinho De assim nada. de De otimismo, perspectiva, vai. um pouquinho de Isso, otimismo. isso. Porra, eu trouxe um livro que eu não sabia se eu ia conseguir falar dele, Fala mas eu desse vou livro. falar. Vamos lá. Bom, o negócio é o seguinte. Por que a gente deveria ser otimista? Mas não otimista de falar assim, ai, gratidão de Não, luz, uma não. positividade. Enfia no cu. Não, enfia no cu. Desculpa, assim, eu nunca Gratiluz falei, é né, muito num bom, podcast. cara. Ai, aqui desculpa. pode, chama PQP. Cara, mano. gratiluz. Meu, Não, porque você tem que cocriar a sua vida, velho. Aham. Como é que a gente vai cocriar a vida de estômago vazio? Para, Sim, para, sim. para. Sim. A volta da loucura, para. O que a gente tem que discutir, que é o lance do livro, é, tá, se eu tenho coisas que são fundamentais para a existência nesta vida, organizadas, minimamente garantidas, o que eu tenho que fazer agora para não sofrer tanto assim, tá? Então, isso é a condição de privilégio. Muito bem. Pirâmide de Maslow, talvez. Uma coisa assim. É um inferno, porque esse negócio é velho, né? Isso. É velho, é Isso simples. Isso. É que nem o 5W2H, vocês estão usando isso ainda, SWOT. Pedacinho. Os 3 cavaleiros do apocalipse, né? A pirâmide de Maslow, o 5W2H e o SWOT. É boa. A gente tá usando isso até hoje, porque não tem nada melhor. Isso. Excelente, faça a sua SWOT aí você também. Aí você faz um 5W2H pra ver com a sua lista de desgraça Desgraça o que você vai fazer. e ache seus padrões. É isso. PDCA. Então, porra, PDCA, pronto, os 4 os cavaleiros do cavaleiros, tava apocalipse. faltando. Pronto, é isso aí. Não tem metodologia, não tem Kanban que dê conta, Sem gente. inventar nada Não precisa novo. inventar nada novo, só é isso aí. faz bem feito, Pode isso aí. rir, meu querido, pode rir. Mas é muito tem bom, Kanban que cara. dê jeito, É muito bom. muito bom. Então é assim, ó. A primeira coisa que deveria ser uma luz no fim do túnel deveria ser o seguinte: a única garantia que a gente tem de que nada vai mudar é não fazer nada. Então, assim, temos o que temos. Uhum. O que vamos fazer? Como vamos nos articular? Por isso o terceiro setor é tão importante neste país. Vou deixar só essa polêmica. Porque ONG não é feita pra mamar na teta do governo, não. E não é bagunça. Tá certo? Fala assim, eu escuto, isso aqui não é ONG, não. Eu falo, epa! ONG não é bagunça, não, porque nem dinheiro a gente tem. E olha o resultado que a gente entrega. A gente não tem dinheiro do erro. E estamos transformando esse país. Então, respeita a gente mais um pouco aqui. Segura, né? Muito bem. Então, não fazer nada é que não vai mudar nada mesmo. Então, a gente precisa fazer alguma coisa. E aí, eu sempre defendo que a gente deveria fazer coisas em camadas diferentes, a partir daquilo que a gente tem poder para fazer. No nosso âmbito pessoal, a gente pode fazer muita coisa. A partir do momento em que a gente decide sustentar uma postura ética, mesmo quando a gente perca com isso. Entendeu? Sim. Então, como é que a gente vai tratar as pessoas? Saúde mental no trabalho não é sobre saúde mental. É sobre cotidiano, como a gente se trata. É sobre como a gente se comunica, sobre os acordos que a gente tem. É sobre esse encontro de traumas que são 2 pessoas quando se encontram, né?
Que o RH fala, vamos juntar uns talentos aqui. Tá juntando um monte de trauma. Todo mundo herdeiro de dívida, trauma e doença. Faltou o dinheiro, né? Uhum. Uma dívida, trauma e doença, tu tem, né? Todos. Herança. Todos, tamo aí. Então, é perigoso a gente olhar pros dons, né? Como a gente estava dizendo, porque tem gente que vai nascer com habilidades muito diferenciadas. Sim. Você pode explicar por espiritualidade, qualquer coisa, né? Vai ter. Se não tem um livro da Angela Duckworth, o antigo também chama Garra, Grit, em inglês. Tem um negócio que eu vou juntar nesse meu wrap-up aqui, que é qual é a decisão que você toma de fazer as coisas. E aí o jovem sai muito perdendo, sabe por quê? Olha esse arco narrativo agora, se tivesse roteiro, essa merda não ia sair tão bonita. Boa. Presta atenção no que eu vou fazer agora. A gente aprendeu a esperar. E a gente aprendeu que as coisas levam tempo. 9 mulheres não fazem um bebê em um mês. Uhum. E a natureza não dá grandes saltos e a gente é a natureza. Uhum. Então tem coisa que não dá pra ser rápido. A vida não é MVP. Boa. Olha. Essa dá pra fazer um corte, hein? A vida não é MVP. Porra, só agora que dá pra fazer um corte? Eu tô entregando corte há 1h30. 45 cortes, mas esse Ninguém aqui tá me respeitando nesse lugar. A vida não é um MVP. Adorei essa. A vida não é um MVP, gente. Não é. Não é corrida de 100 metros, é maratona. Nossa. Então, é isso. Fiz a brincadeira que a gente fez, né? Fiz academia 2 dias. Uhum. As pessoas acham mesmo que faz 3 meses de academia e já tinha que estar com a bunda na nuca. Gente, eu não fui promovido ainda. Tô há 3 meses nessa empresa. É isso. E mesmo que esteja há 12 anos, você ficou 12 anos aí, querido. Não tem lugar no topo da pirâmide para todo mundo qualificado. Não tem. O sistema é desse jeito. Uhum. Certo? Então, é aprender um pouco a jogar o jogo nesse sentido. A gente vai fazendo redução de danos enquanto arruma e melhora a estrutura. Isso aqui dá pra fazer rápido. Isso aqui demora um tempo mais, mas a gente tem que fazer junto. Então, boa. Esfera individual. Se você é uma liderança, também toma vergonha na sua cara. E para de tratar seu time como criança. É todo mundo adulto. Tem que ter conversa difícil. Para de inventar dinamiquinha, coisinha colorida, fluff. Para de fazer evento que tem luzinha, cheirinho. Todo mundo adulto, gente. Senta e conversa. Adultos têm conversas difíceis. Porra! Adoro. E a gente não tem um desafio, a gente tem um problema. A gente tem um problema aqui. Essa conversa é uma conversa difícil. Não pode chamar de uma conversa crucial. Não, é uma conversa difícil. Uhum. É ruim, vai ser ruim pra mim, vai ser ruim pra você. A gente tem que articular alguma coisa aqui. Isso. E aí a gente vai discutir RH em empresas, porque quem manda é que torna a nossa vida miserável. Quem tem a caneta e quem tem o dinheiro é que torna a nossa vida bem miserável. Na estrutura. Uhum. No cotidiano é com quem a gente convive. Uhum. E a gente mesmo. Uhum. Que a gente se acha ótimo, né? No caso, quem não. tem problema são os outros. Não, no caso Nós não. Nós somos maravilhosos. No caso não. Entende? Uhum. E aí sim, como política pública, como sistema, etc. Então, essas coisas, elas têm tempos diferentes de melhoria. A gente pode atuar em todas elas. É só a gente tomar a decisão de fazer. De escolher o difícil. Ou vocês acham que fazer ONG é ótimo para sentar no cartório e ter senha de banco bloqueada? Excelente na agência, né? Excelente, não tem mais nada a fazer. Lindo, nossa, seu projeto é lindo. Lindo, lindo. Você não sabe tudo que eu faço que não é lindo. Então, a gente só quer a parte boa. E é sempre assim, né? O que aparece acaba sendo o que as pessoas veem. E muitas vezes o que aparece, Ana, é o glamour. É a edição. É a Ana dando uma entrevista. Isso. É o Léo recebendo um prêmio. É o Samir dando uma palestra. É isso. Só que por trás também tem muito trabalho. Só que pra terminar, é isso aqui, ó. A gente lá em casa... eu vou mostrar. A gente lá em casa... Meus filhos falam assim, você tá bem? Eu tenho 2 filhos, um de 26, tá fazendo 26 hoje. Na gravação. E um de 16. E minha filha preferida que é minha nora, né? Enfim... Aí é uma outra história. Os meus filhos falam assim, mãe, você tá bem? Eu falo, tô bem, mas você tá bem até quando não tá bem, né? Então, a lógica do sofrimento e de entender que a vida é como ela é, a gente deveria se fazer uma pergunta que é, qual é a postura que eu decido adotar no mundo a partir daquilo que me acontece? E o que é que eu faço com o que fazem comigo? Vou repetir. O que é que eu faço com o que fazem comigo. E qual é o espaço que eu deixo para fazerem qualquer coisa comigo. Aí tem esse homem aqui, né? Que esse homem aqui é uma loucura.
O primeiro livro dele, foi coautor do Como Chegar ao Sim, que já é um livro ótimo de negociação e tal. Ele é um negociador americano. Assim, a ponto de participar da queda do Muro de Berlim. Assim, é esse o nível desse homem, né? Sim. E aí, ontem eu tava lá em BH num evento e eu compro livro por todo lado. Eles me escolhem, assim, nos momentos mais inusitados, sem dinheiro da vida, mas eu tenho crédito, né? Itaú, nunca critiquei. Um beijo. E aí, eu comprei 3 livros e um deles foi esse. Quando eu comecei a ler esse livro, eu não consegui passar da página 25, porque eu chorei a beça, escrevi nele um monte de coisa. Riscado, já tá todo dobrado, porque ele chama Sim, é Possível. Eu achei um título de merda, eu achei que ia ser uma positividade tóxica, horrorosa. Sobreviver e prosperar em uma era de conflitos. Tem a ver com o que a gente Deixa eu ver, eu conheço o nome dele, falei, esse cara não costuma falar merda, deixa eu ver o que é isso aí. Uri. Basicamente, ele fala o seguinte, vai piorar. Vai piorar. Porque a gente tá numa velocidade que não vai melhorar. Exponencial. Vai piorar. Ninguém consegue frear. Só que eu me classificava como uma realista esperançosa, como diz o Suassuna. Como eu sou freiriana, esperança para mim é verbo. Esperançar, né? Eu esperanço em ação. Certo? Muito bem. Só que esse cara, ele se define como um possibilista. E ele fala tudo, eu juro por Deus, tudo o que eu defendo. E eu comecei a chorar no avião. Porque eu entendi que eu sou uma possibilista. Porque ele fala o seguinte, ser possível não significa que é fácil. Isso. Não significa que é rápido. Muito menos que é provável. Só significa que é possível. Porque ele falou, eu já vi tanta coisa que parecia impossível acontecer. E ele diz, tudo que foi inventado por nós pode ser mudado. Eu queria terminar desse jeito. Porque, de novo, tirando o sol que sobe, o sol que desce. E as estações que se sucedem. Todo o resto foi a gente que inventou. A gente que criou. A gente pode desinventar. Provavelmente a gente não vai ver resolvido na nossa geração até a gente morrer, né? Eu trabalho para que não precisem de mim o mais rápido possível. Mas... esse é o seu propósito. Mas meu propósito também é não dar trabalho para ninguém, né? Enfim, não ser chata para ninguém. Então, eu queria terminar desse jeito, dizendo que é possível... não nesse lugar de, confia. Se Deus quiser, eu dizia pro meu time, se Deus quiser, a gente trabalhar. Isso aí. Então tem que gostar de levantar da cama pra trabalhar. É isso. Boa. Cara, isso não foi um podcast, enganamos vocês, né? Isso foi, além de uma aula, uma sessão aqui. Eu sou professora, né? No fim do dia eu sou professora. De análise. Não, e eu acho que esse aí realmente a gente tem mais umas 3 horas de bate-papo no mínimo. Além da lição de casa. Quero a lista na minha mesa amanhã. Então, mas a professora que passou a tarefa. Vamos nessa. Vamos fazer a tarefa. Obrigado. Imagina. Pelo seu tempo. Acho que realmente foi um bate-papo maravilhoso. Nossa. Eu já falei, eu normalmente eu tenho sono na rodovia porque eu acordo cedo. Não, vai ficar 7 dias sem dormir. Isso, eu quero saber o que eu vou fazer pra dormir agora, domingo. Até lá eu sei que eu tô garantido. Excelente, muito bom. Eu fico muito feliz porque não, é legal. Eu costumo dizer que não adianta eu querer falar se não tem ninguém que queira me ouvir, né? Que bom que vocês me deram o microfone. Não, e foi maravilhoso. Meu diploma de jornalista fica muito feliz. E você terá esse microfone muitas outras vezes. Muito obrigado, viu, querida? Com certeza. Vocês que se gostaram, pode dizer. Se não gostaram, reclama com eles ou guarda pra você, assim, né? Mas com educação e respeito, a gente conversa sobre tudo. Com certeza impactou muita gente, eu além de nós dois aqui. Obrigado mesmo. Eu que agradeço, espero que o pessoal tenha gostado. Vamos nessa. Pela aula maravilhosa. Galera, e você que ficou com a gente até o final já sabe, né? Curte, compartilha. Pede parte 2. Se inscreve no canal, comenta aí o que vocês acharam desse bate-papo. Contrata a Ana Tomazelli, vale a pena. De vocês. O nosso objetivo é compartilhar conhecimento e o engajamento de vocês é que faz esse conteúdo atingir o maior número possível de pessoas. E obrigado por terem ficado até o final com a gente. PQP, performa que pode. Porque você pode performar. Um abraço, galera. Valeu, tchau, tchau. Valeu.